Governo de São Paulo corrige dados e divulga que a eficácia global da vacina do Butantan é de 50,4%. Anvisa decide no domingo sobre pedidos de uso emergencial das vacinas do Butantan e Fiocruz. AstraZeneca e Oxford solicitam autorização para o imunizante na União Europeia. Brasil volta a superar a marca de 1.100 óbitos por coronavírus nas últimas 24 horas. Puxada por alimentos, inflação no país acelera em 2020 e atinge a maior marca desde 2016. Exportações brasileiras do agronegócio registram o segundo maior valor da série histórica. Lava Jato deflagra operação e mira filhos de ex-ministro Edson Lobão. Dúvidas e rumores seguem preocupando os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje que a direção da Ford não disse toda a verdade ao anunciar a saída do Brasil. Segundo o presidente, o que a Ford queria mesmo era subsídio, como sempre aconteceu no país. E hoje foi dia de protestos dos trabalhadores. Os funcionários saíram às ruas de Taubaté, no interior de São Paulo, e Camaçari, na Bahia, onde as pessoas ouviram a informação, segundo a qual, na verdade, não serão eliminados apenas 5.000 empregos diretos. No total, 12.000 vagas serão atingidas. A cadeia de produção de um veículo é bem maior. Começa na produção de parafusos e pneus, passa pela produção e termina com a venda do produto. Em São Paulo, o governo decidiu criar uma força-tarefa para encontrar uma solução para a fábrica de Taubaté. Na Bahia, a intenção é iniciar negociações com os chineses, para que eles assumam o controle dos negócios. Entre os fatores que motivaram a saída do Brasil, a direção da Ford destacou o ambiente econômico desfavorável e a pressão adicional causada pela pandemia. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a perda de empregos, mas, segundo ele, ficou faltando um pequeno detalhe. Faltou a Ford dizer a verdade, né? Querem subsídios. Vocês querem que continue dando 20 bilhões para eles, como fizeram nos últimos anos? Dinheiro de vocês, imposto de vocês para fabricar carro aqui? Não. Perdeu a concorrência, lamento. E deixar bem claro, a Ford ficou, por exemplo, na Bahia, que o governador está me criticando lá, ficou por uma decisão do então senador Antônio Carlos Magalhães, tal do ACM, que podia ter todos os defeitos do mundo, mas era uma pessoa que era amada na Bahia. E ele lutou e a Ford ficou lá. Agora o governador, que tem senadores com ele, não teve a capacidade de se antecipar o problema e buscar possíveis soluções. Se bem que a solução que eles iriam buscar, repito aqui, eram bilhões de reais a título de subsídio. O Ministério da Economia também está procurando soluções para o problema. Integrantes do Ministério já entraram em contato com executivos de 3 fabricantes mundiais de automóveis para buscar compradores para as fábricas da Ford em Camaçari, Taubaté e da Troller em Horizonte, no Ceará. Representantes da Ford participaram hoje à tarde de uma videoconferência com a vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi. O diretor jurídico da Ford, Luiz Cláudio Casanova, disse que a decisão de reestruturação na América Latina só foi tomada depois da busca de várias alternativas que não deram certo por causa da pandemia. A ministra lamentou o fechamento de fábricas com a perda de empregos e colocou o TST à disposição para eventuais negociações. A bancada do MDB escolheu Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, como candidata do partido à presidência do Senado. Ela deverá concorrer em fevereiro com Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. A decisão foi tomada um dia depois de o PT declarar apoio ao candidato do Democratas, que foi lançado pelo atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre,
e conta com a simpatia de Jair Bolsonaro. E agora vamos conhecer novas histórias de pessoas que conseguiram vencer a Covid-19 com o apoio da fé. Quem conta e atualiza o placar da vida para a gente ao vivo é o João Machado, lá no Rio de Janeiro. João, primeiramente, bem-vindo aqui ao Jornal das 22 e, em segundo lugar, quem são os vitoriosos desta terça-feira? Uma ótima noite para você e para todos aí no estúdio. Em segundo lugar, quem são os vitoriosos desta terça-feira? Uma ótima noite para você e para todos aí no estúdio. Boa noite, Jaqueto. Boa noite, Beatriz. E para você que está de casa, estamos aqui com mais uma edição do nosso Placar da Vida. E hoje eu tenho muitos milagres para contar. O primeiro é da Maria Janete, que conta de São Paulo, capital, que o filho dela estava com Covid, porém, após as orações, ele foi curado. A Flávia Severo, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, disse que a Emanuele, que tem 5 anos de idade, estava com coronavírus, porém ela recebeu das orações e também recebeu da sua bênção. Amélia Moretti, de Campo Mourão, em Pernambuco, conta que 2 filhas, 2 netas e o seu genro estavam convidados, porém receberam da oração e agora estão completamente curados. E o Edson Gomes, de Sorocaba, em São Paulo, conta que ele estava com sintomas da Covid, porém orou, tomou posse da bênção e hoje está curado. Voltamos para você em São Paulo. Conta que ele estava com Ok, muito obrigado, João Machado. Um abraço para você, bom trabalho a todos aí do SOS da Fé. Até amanhã. Tchau. E a Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, tem eficácia global superior a 50%. Esse índice está dentro dos parâmetros da Anvisa para que a população seja imunizada. Assim como milhões de brasileiros, a Evelânia está ansiosa pelo início da vacinação contra o coronavírus. A gente torcendo para que saia logo, para que todo mundo comece a se vacinar, para sentir um pouco da vida normal, né? Para ver se a gente consegue um pouco ter um ânimo e mais de segurança de sair para trabalhar. Eu, por exemplo, tenho crianças pequenas, então cada vez que eu volto para casa, eu volto com medo, né? Se eu peguei o vírus, se eu estou levando para minha família. Então, eu acho que com a vacina a gente vai ficar mais tranquilo. Não vê a hora de todo mundo poder ser vacinado. Todo mundo ser vacinado, né? Para assim a gente ficar com mais segurança. A expectativa pela chegada da nova vacina está mobilizando os governos estaduais e toda a sociedade. E o que todos querem é o início imediato da vacinação em massa. O Instituto Butantan e o governo do estado de São Paulo anunciaram que a vacina contra o coronavírus obteve 50,38% de eficácia global no estudo clínico desenvolvido. A eficácia global é o índice que aponta a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, sejam leves, moderados ou graves. Mesmo com a eficácia abaixo dos 60%, a Coronavac ainda fica dentro dos parâmetros para ser aplicada na população. A taxa de eficácia global, exigida tanto pela Organização Mundial da Saúde quanto pela Anvisa, deve ser superior a 50%. Na semana passada, o Instituto já havia anunciado que nos testes no Brasil, a vacina atingiu 78% de eficácia em casos leves e 100% em casos graves e moderados. Mas ainda não havia divulgado a eficácia global, que aponta a capacidade de proteger em todos os casos. Ela se enquadra nesse parâmetro exigido pela Organização Mundial da Saúde e, consequentemente, também pela Anvisa. Então, esse é um valor de eficácia geral. Mas há vários outros recortes aí nesse estudo de fase 3. E o Butantan divulgou também que a Coronavac apresenta, por exemplo, um resultado de 78% de eficácia para a prevenção de casos leves que precisam de atendimento médico e de, segundo o Butantan, 100% de eficácia para a prevenção de casos graves, hospitalizações, incluindo óbitos. Ela evitou óbitos, e isso aí é muito bom. Segundo o diretor de pesquisa do Instituto Butantan, Ricardo Palácios, a Coronavac é uma vacina eficaz e pode ajudar na diminuição da intensidade da doença clínica. Esta é uma vacina eficaz. Temos uma vacina que consegue controlar a pandemia através desse efeito esperado, que é a diminuição da intensidade da doença clínica. E é isso que nós conseguimos demonstrar. Os testes aqui no Brasil foram feitos em 12.508 voluntários.
todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Em São Paulo, o cronograma de vacinação deve começar no próximo dia 25 de janeiro, se a Anvisa autorizar o uso emergencial do imunizante. Nós temos uma boa vacina. Não é a melhor vacina do mundo, não é a vacina ideal. É uma boa vacina que tem a sua eficácia dentro dos limites do aceitável pela comunidade científica, pela Organização Mundial de Saúde, por parâmetros internacionais. É uma vacina que foi testada num teste clínico rigoroso, duplo cego, com grupo placebo, randomizado, dentro do padrão de maior rigor de testes clínicos, num estudo que teve o seu protocolo pré-publicado, com os desfechos primário e secundário pré-publicados, ou seja, é um estudo limpo, é um estudo claro e é um estudo que agora traz os resultados exatamente do que se propôs a fazer. Se os resultados não são exatamente o que a gente esperava, porque, mas eu queria uma vacina de eficácia de 90%, eles são bons resultados, resultados honestos de uma vacina que é perfeitamente aceitável. A Anvisa informou hoje que está prevista para o domingo a reunião que vai decidir sobre pedidos de liberação de uso emergencial temporário e experimental das vacinas do Instituto Butantan e da Fundação Oswaldo Cruz contra a Covid-19. A data é o penúltimo dia do prazo estabelecido pela própria agência como meta para análise dos pedidos. As duas instituições apresentaram suas solicitações de uso emergencial na sexta-feira. O pedido do Butantan vale para 6 milhões de doses e o da Fundação Oswaldo Cruz vale para 2 milhões de doses que devem ser importadas de um laboratório indiano. O laboratório AstraZeneca, que produz uma vacina em parceria com a Universidade de Oxford, pediu autorização para uso emergencial da vacina na União Europeia. O pedido deve ser analisado pela Agência Europeia de Medicamentos. A vacina da Pfizer, em parceria com o laboratório alemão BioNTech e da farmacêutica americana Moderna, já receberam aprovação condicional. A Agência Europeia de Medicamentos declarou que vai acelerar a avaliação da nova vacina e que a decisão sobre a autorização pode ser divulgada até 29 de janeiro. Para isso, os dados apresentados sobre qualidade, segurança e eficácia devem ser suficientemente sólidos e completos. As campanhas de vacinação em massa que começam a fazer frente ao rápido avanço da Covid-19 não serão suficientes para que as pessoas abandonem certos hábitos. A Organização Mundial da Saúde advertiu que o uso de máscaras, o distanciamento e a higiene continuarão fazendo parte do dia a dia da humanidade, pelo menos até o fim deste ano. A Fiocruz analisa a existência de uma nova linhagem do coronavírus identificada no Japão em pessoas que estiveram no Amazonas. A suspeita é de que a nova variante sofreu mutações numa proteína chamada spike. O Japão também tenta isolar essa nova variante. Um responsável do Ministério Japonês da Saúde declarou que isso pode levar de várias semanas a vários meses e que, por isso, é difícil saber quando mais detalhes poderão ser revelados. No domingo, autoridades haviam anunciado a detecção de uma nova variante do coronavírus, descoberta em 2 adultos e 2 crianças que chegaram ao país em 2 de janeiro depois de sair do Brasil. O Japão notificou a Organização Mundial da Saúde sobre essa nova variante no último final de semana. Um dos infectados, um homem na casa dos 40 anos, foi hospitalizado devido a dificuldades respiratórias. As mutações de um vírus não são necessariamente mais contagiosas ou perigosas, mas a evolução das variantes causa grande preocupação pelo surgimento de uma forma ultra-resistente do coronavírus. E veja a seguir, a inflação brasileira acelera e atinge a maior marca desde 2016. E ainda, exportações do agronegócio registram o segundo maior valor da série histórica. O ano de 2020 fechou com a inflação em 4,52%. É o maior aumento nos preços desde 2016. E os alimentos foram os principais responsáveis pela alta. O óleo de soja foi o item que apresentou maior alta no preço em 2020.
uma variação de 103%, seguido pelo arroz, pela batata inglesa, pelo tomate e pelo leite longa-vida, que também apresentaram altas significativas. O grupo de alimentos e bebidas sofreu um aumento de 14,09% ao longo do ano passado e influenciou a inflação de 2020 a fechar em 4,52%, a maior taxa acumulada desde 2016, quando a inflação foi de 6,29%. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divulgou o dado nesta terça-feira, alimentos e bebidas tiveram um impacto de 2,73 pontos percentuais na inflação ao longo do ano. O resultado do ano, o principal destaque foi o grupo de alimentação e bebidas, uma alta de mais de 14% no acumulado de 2020, principalmente em alguns meses específicos, os meses de março e abril, na sequência das medidas de isolamento social que foram implementadas, e os 4 últimos meses do ano, de setembro a dezembro, com altas superiores a 1,7% em todos esses 4 meses. Então, em particular, no mês de dezembro, por exemplo, essa aceleração na inflação é fundamentalmente explicada por gastos no item de habitação. E o que chama mais atenção são o crescimento nos preços da energia elétrica. Então, houve aí um reajuste muito forte no valor das contas de luz, o que provocou, então, um crescimento forte desse item habitação na composição do índice do IPCA. Ao longo do ano, também tiveram alta os gastos com habitação, artigos de casa, transportes, além de saúde e cuidados pessoais. Apenas um grupo apresentou queda em 2020. O único grupo que teve deflação em 2020 foi o grupo de vestuário, com uma queda de 1,13%, possivelmente aí por conta da menor demanda por esses itens no contexto da pandemia. O resultado final da inflação de 2020, de 4,5%, ficou um pouco acima do centro da meta do governo federal, que era de 4%, mas dentro da margem de tolerância do Conselho Monetário Nacional, que é de 1,5%. O aumento não acompanha o reajuste do salário mínimo, o que pode fazer com que as famílias de classe mais baixa percam o poder de compra. Especialistas comentam que o índice pode afetar as famílias de maneira diferente a depender do consumo de cada um, e que o mercado externo também pressionou o aumento da inflação do ano passado. É um resultado que também está dentro do intervalo das metas para a inflação, que é entre 2,5% e 5,5% em 2020. Um pouco acima do centro da meta, que foi 4%. Que a cesta de consumo de cada pessoa é diferente. Essa inflação é de uma cesta de consumo média. Então tem pessoas que consomem muito determinados itens que subiram mais. Outros consomem alguns itens que subiram menos. Então existe essa impressão. Então, objetivamente, o que pesou no ano de 2020 para inflação, para aumentar a inflação, foi o aumento do dólar, que aumenta os preços das coisas que a gente importa, inclusive insumos, como o trigo, que a gente importa quase tudo, e também o preço do que a gente exporta, e vai terminar o vendedor, o exportador, vai querer cobrar o preço maior aqui dentro, já que ele exportando, ele consegue um preço melhor. Então, o preço do dólar aumentando, você tem esse efeito sobre os preços aqui dentro. E a gente tem também o auxílio emergencial, que possibilitou que os segmentos da população mais pobres, mais vulneráveis, consumissem mais alimentos. Parte expressiva do auxílio emergencial se transformou em demanda por alimentos e bebidas, e ao mesmo tempo a gente teve uma situação internacional bastante favorável às exportações brasileiras de alimentos e bebidas, o que provocou uma redução na oferta disponível para o mercado interno. Então houve um processo de descasamento entre a demanda interna e a oferta interna, e que levou aí a um crescimento de mais de 2 dígitos no preço da alimentação. Logo depois que foi divulgada a inflação do ano passado, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal informou que a defasagem da tabela do imposto de renda chegou aos 113%.
Significa basicamente que o trabalhador está pagando mais que o dobro do que deveria de imposto de renda na fonte. A equipe econômica informou que estuda uma forma de corrigir o problema, que está acumulado há 24 anos. E o índice que reajusta as aposentadorias acima de um salário mínimo fechou o ano passado em 5,45%. Este deverá ser o aumento das pensões e aposentadorias. De cada 10 benefícios, o valor de 3 supera o mínimo e o teto deverá passar de R$ 6.433. O governo federal ainda não oficializou o reajuste, o que deve ser feito na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira. Com as exportações do agronegócio em alta e a queda das importações, resultaram em um saldo positivo de quase 88 bilhões de dólares para o setor em 2020. O desempenho representa aumento de 5,6% em comparação com o ano anterior, quando o superávit foi de pouco mais de 83 bilhões de reais. A exportação brasileira do agronegócio ultrapassou os 100 bilhões de dólares em 2020, segundo o maior valor da série histórica, atrás somente de 2018, quando rompeu a casa dos 101 bilhões. As informações foram confirmadas hoje pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. O Mato Grosso do Sul fechou 2020 com aumento de 38% nas exportações. O principal destino foi a China. Entre os principais produtos exportados em 2020, a celulose apareceu em primeiro lugar. De janeiro a dezembro de 2019, foram 4 milhões e 200 mil toneladas. Em 2020, 4 milhões e 500 mil toneladas, aumento de 7,22%. Em relação à soja, o estado vendeu 1,5 milhão de toneladas a mais em 2020, comparando ao volume de 2019. A exportação de soja em grãos aumentou de 3 milhões e 200 mil toneladas para 4 milhões e 700 mil toneladas. Em receita, o aumento foi de 43%. Houve um crescimento impulsionado principalmente pela desvalorização do real perante o dólar. Além disso, houve uma demanda muito grande pelos produtos que o Mato Grosso do Sul tem competitividade, que são os produtos como grãos e carne. No estado, os principais municípios exportadores são Três Lagoas, que é responsável por 41,83% da receita de exportação de Mato Grosso do Sul, em segundo Dourados, 11,93% e Campo Grande, 9,12% de participação. Já os principais destinos das exportações são, em primeiro lugar, a China, que representa 45,46% da receita de exportação de Mato Grosso do Sul, em segundo, Estados Unidos, 4,18%, e em terceiro, Hong Kong, com 3,76%. Em 2020, Mato Grosso do Sul registrou superávit na balança comercial. O valor das vendas ficou em 3 bilhões e 900 milhões de dólares, 38% a mais do que em 2019. Significa que o estado mais exportou do que importou produtos. A expectativa é de que as exportações continuem alta para 2021. Nós temos umas projeções que mostram que a economia mundial vai continuar crescendo, a média é de 4%, então a gente imagina que os nossos principais parceiros comerciais devam também manter o ritmo de crescimento. Então, provavelmente, essa combinação de crescimento da economia mundial com a desvalorização do dólar e o aumento da nossa competitividade interna deve manter o bom desempenho do Mato Grosso do Sul para o cenário do ano que vem. Nos últimos meses, o campo vem ajudando a sustentar a economia e o governo quer apoiar mais essa produção. Uma das apostas é a irrigação, que permite plantio e colheita o ano todo, desestimulando o desmate. Por isso, o governo federal irá incentivar ainda mais os projetos de irrigação em 2021. E agora o mercado financeiro. O dólar teve queda forte nesta terça-feira, com o mercado de câmbio seguindo o respiro visto no exterior, conforme investidores avaliavam o cenário da pandemia e aguardavam a safra de balanços nos Estados Unidos. Os resultados de 2020 do IPCA também contribuíram para o fortalecimento do real. A moeda norte-americana encerrou o dia com queda de 3,26%, cotada a R$
323 para a venda. E veja a seguir os números do coronavírus no Brasil e no mundo. E ainda, dúvidas e rumores seguem preocupando os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A equipe da Organização Mundial da Saúde, que vai investigar a origem da Covid-19, chega a Wuhan na quinta-feira. A informação foi anunciada pelo governo chinês nesta terça-feira. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo governo chinês, que impõe uma quarentena de 2 semanas a qualquer viajante que entrar no país. De acordo com o plano atual, os especialistas chegam em Wuhan de Singapura no dia 14. A China vai compartilhar com o público se houver mais informações. A visita dos especialistas é um assunto delicado para Pequim. Autoridades buscam descartar qualquer responsabilidade pelo surgimento da epidemia, que está praticamente erradicada na China, mas ainda causa estragos em outras partes do mundo. Wuhan, cidade chinesa de 11 milhões de habitantes, é o primeiro lugar onde foi registrado um caso do novo coronavírus no final de 2019. A missão dos pesquisadores não é apontar culpados, mas entender como o vírus foi transmitido de um animal para o homem e evitar uma nova pandemia. A equipe deveria ter aterrissado na China na semana passada, mas um problema de última hora com as autorizações de entrada atrasou a chegada. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Biden também falou sobre as prioridades do seu governo. Ele tem 78 anos, pertence ao grupo de risco e tem pela frente um grande desafio: unir o polarizado Estados Unidos. Com uma postura bem diferente de Donald Trump, o presidente eleito Joe Biden tomou a segunda dose da vacina dos laboratórios Pfizer e BioNTech contra a Covid-19, doença que faz do país o maior em número de mortos no mundo, 375 mil pessoas. Um cenário que o democrata promete trabalhar para mudar. De 3 a 4 mil pessoas morrendo por dia está além do limite. É simplesmente errado e podemos fazer muito para mudar isso. Vai ser difícil, não vai ser fácil, mas podemos fazer. Biden acrescentou que tinha como prioridade número 1 levar a vacina às pessoas o mais rapidamente possível. A vacinação contra o novo coronavírus tem avançado de forma mais lenta do que o previsto no país, que tem uma média de 3 mil óbitos diários. Cerca de 25 milhões das primeiras doses foram enviadas para hospitais, clínicas e lares de idosos, mas apenas cerca de 9 milhões foram injetadas nas pessoas até agora. O país soma cerca de 22 milhões 550 mil infectados desde o início da pandemia. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, enviou há pouco uma carta à presidente da Câmara, Nancy Pelosi, em que rejeita invocar a 25ª emenda para retirar Donald Trump do cargo após a invasão ao Capitólio na semana passada. Donald Trump emitiu uma declaração de emergência para o Distrito de Colômbia, que abriga a capital Washington. O objetivo é aumentar a segurança da posse do presidente eleito Joe Biden, que irá ocorrer em 20 de janeiro. Olha, acaba de ser confirmada a informação de que o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, testou positivo para a Covid-19. A agenda do político foi suspensa por 2 semanas. Marcelo Rebelo tem 72 anos. É o favorito para a eleição do dia 24. O chefe de Estado está assintomático e se isolou na parte residencial do Palácio Presidencial em Lisboa. 7 candidatos disputam o cargo em uma eleição iniciada oficialmente no domingo. A corrida eleitoral foi reduzida ao mínimo possível e um novo confinamento para conter o aumento do número de novos casos de Covid-19 pode entrar em vigor. A pandemia registrou novos recordes em Portugal nesta segunda-feira, com 122 óbitos em 24 horas e cerca de 4 mil hospitalizados. O primeiro-ministro Antônio Costa informou que o governo socialista se prepara para anunciar na quarta-feira algo muito parecido ao primeiro confinamento de março. As pesquisas de opinião prevêem a reeleição do presidente conservador no primeiro turno do pleito, marcado pela ausência de um candidato oficialmente apoiado pelos socialistas no poder. Na quarta-feira passada, Rebelo de Sousa esteve algumas horas em isolamento preventivo depois de saber que uma pessoa de seu entorno havia recebido diagnóstico positivo, embora ele próprio tenha testado negativo. O presidente ficou em quarentena, pois o contato foi considerado de baixo risco. As dúvidas e rumores seguem assombrando os Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesta terça-feira,
Os organizadores negaram que esteja marcada uma reunião para fevereiro sobre um eventual cancelamento do evento esportivo previsto para julho deste ano. As Olimpíadas seriam em 2020, mas foram adiadas por causa da pandemia do novo coronavírus. O diretor-geral do comitê organizador, Toshiro Muto, garantiu que eram informações falsas referindo-se às especulações da imprensa japonesa. Segundo jornais locais, o Comitê Olímpico Internacional deve discutir em fevereiro se os Jogos Olímpicos serão realizados ou não. Na semana passada, o Japão declarou estado de emergência em Tóquio e suas regiões limítrofes, devido ao aumento do número de casos da Covid-19. A medida reforça o ceticismo da opinião pública em relação aos Jogos Olímpicos. Em uma pesquisa da agência Kyodo, 45% dos entrevistados japoneses se manifestaram favoráveis a um novo adiamento dos Jogos e 35% pela anulação definitiva. O Japão deve começar as vacinações contra a Covid-19 após o final de fevereiro. E os torcedores do Flamengo que não podem prestigiar o time no estádio por causa da pandemia estão usando as redes sociais para mostrar a força do rubro-negro. Com as medidas de distanciamento social impostas pela pandemia de Covid-19, os apaixonados por futebol não podem assistir aos jogos nos estádios e torcer de perto para seu time de coração, mas encontraram nas redes sociais o espaço para expressar todas as emoções que sentem pelo seu clube favorito. A torcida do Flamengo, por exemplo, está entre as que mais usam as redes sociais para elogiar ou cornetar o time. Os torcedores encontraram nas redes sociais uma grande aliada para demonstrar o amor pela camisa do clube de coração. E veja a seguir informações importantes da live do Missionário Soares. E veja também, motoristas de São Paulo começam a receber notificação das infrações de trânsito do ano passado. Motoristas da cidade de São Paulo já começaram a receber notificação das infrações de trânsito cometidas no ano passado. O envio das multas ficou suspenso por quase 10 meses no ano passado por determinação do governo federal. E os paulistanos que se preparem, porque até agora já são 700 mil notificações prontas, porque o balanço total ainda não foi divulgado. A medida que suspendeu o envio das notificações durante a pandemia caiu no mês passado. Desde então, o Detran já encaminhou mais de 80 mil multas para os lares de quem infringiu alguma regra de trânsito. Este mês, chegam as notificações de multas aplicadas no começo do ano passado e também as das últimas semanas, já que o envio foi normalizado. Aliás, a fila de notificações que serão enviadas nos próximos meses passa de 700 mil. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, determinou que o que foi represado entre fevereiro e novembro de 2020 deve ser enviado de maneira escalonada em até 10 meses, contados a partir da data da infração. Ou seja, no mês de setembro, a notificação será de novembro de 2020. De acordo com o diretor de Educação e Fiscalização do Detran, Cassiano Ávila, existe um represamento, uma dificuldade até de envio dessas notificações, de gerar as autuações, encaminhar para o correio e o tempo entre o recebimento e apresentar a defesa. Se todos tiverem o interesse em recorrer, os órgãos não têm a estrutura para receber. Com o verão e as chuvas fortes, é preciso priorizar a limpeza em quintais e em terrenos baldios, evitando o acúmulo de água. A dengue também deve ser preocupação de todos. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, a população está sendo mobilizada para ter os cuidados redobrados, evitando a proliferação do mosquito transmissor de várias doenças. A maior preocupação atual de todos os brasileiros é com o contágio pelo coronavírus. Mas outra doença já conhecida preocupa as autoridades de saúde, a dengue. Coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses em Dourados, Rosana explica que mesmo nesta pandemia, que exige mais cuidados com a higiene, muitas pessoas ainda seguem relaxando na limpeza e esquecendo que a dengue também mata.
Nesta semana estamos fazendo o Lira, que é um levantamento rápido para verificar em qual bairro tem uma maior incidência de foco. A partir deste resultado, a gente vai fazer um mutirão, a gente vai visitar todas as casas destes bairros que apresentaram um maior índice. Isso também ajuda a controlar, isso também chama a atenção da população, que naquele bairro ela tem que intensificar mais ainda, tomar todos os cuidados, usar repelente, cuidar da sua casa, principalmente se há idosos, crianças ou alguma pessoa com alguma comorbidade. Por conta da mutação do vírus, uma mesma pessoa pode pegar dengue até 4 vezes. Além dessa doença, a zika e a chikungunya, que são transmitidas pelo mesmo mosquito, também preocupam. Em Dourados, as ações de fiscalização e visitação em domicílios dos agentes de controle de endemias do CCZ deverão ser intensificadas nos próximos dias, já para conter uma possível alta no número de casos. Nesses primeiros meses do ano é preciso atenção por conta do volume de chuvas, que favorece o acúmulo de água e a consequente proliferação do mosquito Aedes aegypti. Por isso, cada cidadão deve estar atento ao seu papel, a começar pela limpeza do próprio quintal. Tem um carrinho de mão, a popular carriola, tem lata de tinta ou também na sua área comercial. Lá no fundo, o que tem lá com esse tempo de chuva que esteja acumulando água parada? A questão, o mato está crescendo no interior da sua casa, no interior do seu terreno baldio. Vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a palavrinha-chave, higienização é o que garante a nossa saúde, que evita o corona, evita também a dengue. O recado é muito claro. Dengue, zika e chikungunya podem deixar sequelas e até mesmo matar. Então, todo cuidado é pouco para se prevenir e proteger sua família. Porque é um trabalho que não só depende da garra, depende da força do agente de endemias, do agente comunitário, do novo prefeito, do novo secretário, de toda essa estrutura que o poder público tem. Ele faz a parte dele, mas tem que ter um despertar de toda a população para ela se incluir, para ela se observar que cabe a ela também contribuir de alguma forma na prevenção e controle dessas doenças. A empresa Construcap venceu hoje o leilão de concessão dos parques Aparados da Serra e Serra Geral, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A proposta vencedora foi de 20 milhões e meio de reais, bem acima do lance mínimo pedido de 718 mil. 6 grupos participaram do leilão. A empresa vai assumir os parques por 30 anos, com previsão de investimentos de 260 milhões de reais, segundo o Ministério do Meio Ambiente. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra de hoje está no primeiro livro de Reis, capítulo 2. Antes de morrer, o rei Davi deu os últimos conselhos a Salomão. Acompanhe no ensinamento do missionário Soares. E aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: muitas vezes o pai dá ordem ao filho e o filho não presta atenção. Existe um orgulho nos filhos, que tomara que não seja em todos, achando que os pais sempre são pessoas atrasadas. Quando eu era jovem também pensava dos meus pais isso aqui. E depois falei, não, eles têm experiência na vida. E porque a gente começa a ouvir umas coisas e o pessoal fala, principalmente no colégio, né? Que o pai já não pensa mais nada, isso é tudo mentira. Aí o Davi chamou Salomão, pressentindo, e deu conselho. E disse o seguinte: eu vou pelo caminho de toda a terra. Que caminho é esse? Todos nós nascemos, um dia vamos morrer. Esse é o caminho de toda a terra. Não tem um que não vai passar por isso. O rico passa, a pessoa famosa passa, o pobre passa. Todas as pessoas precisam entender que esse é o caminho de toda a terra. O rei Davi pede a Salomão para se esforçar no reino.
Esforça-te, pois, e ser homem. Todo mundo tem que se esforçar e ser homem. Mas, missionário, eu sou mulher, como é que eu vou fazer? Homem aqui é pessoa de palavra, é pessoa que não tem medo da situação. Se Deus permite que você passe por uma grande provação, pare e pense, a vitória vai ser grande. Não, eu vou acabar com a minha vida. Acovardar para quê? Você não está preparado para vencer aqui, do outro lado não vai vencer nunca. Você vai ficar sofrendo a eternidade toda. É preciso acordar para isso. Davi disse, esforça-te, meu filho, e ser homem. 2 palavras. Isso era tudo que Salomão precisava fazer. É tudo que eu preciso fazer. Porque nós temos promessas de Deus que Ele vai cumprir. Então, numa hora para outra, você vai fazer um exame médico, o doutor diz, olha, isso aqui a situação está ruim. Não que você vai dizer que ele é mentiroso, não. Ele está falando a verdade. Você vai pegar aquilo ali e vai chegar diante de Deus. Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Eu estou aqui para reivindicar o meu lugar. Se eu não tenho entendido como te salvar, me explica, me ensina. E ele promete no Salmo 32, versículo 8, eu te instruirei, eu te ensinarei e te guiarei com meus olhos no caminho que deve seguir. Então, Deus, eu quero fazer isso. E creia, porque Ele vai ensinar. E chegou o momento da pergunta ao missionário. Como viver em santidade, sendo que o esposo ainda não é salvo? Não há problema nenhum. Você e o esposo pode ter a comunhão conjugal normal. Se está havendo excesso, tem que conversar com ele, que não é bom isso, né? As pessoas do mundo acham que o negócio é, vamos dizer assim, liberou geral. Não. O Senhor Deus fala em 1ª carta aos Coríntios 6,13. Depois você lê ali que você vai entender, é muito simples, né? Então, mas se não havendo excesso, a comunhão de vocês é santa. E diz a Bíblia que a mulher santa santifica o marido incrédulo. E vice-versa também acontece. E não pode correr da comunhão ao contrário. Ela é prazerosa, foi Deus que fez. Os animais é só quando tem cio, os seres humanos não, né? O desejo está sempre latente ali, não há esse pecado, não tem nada de pecado nisso, foi Deus que fez. Falar uma linguagem bem mais forte aqui. Tanto o homem e a mulher, eles têm 8.000 terminações nervosas nessa parte, que Deus queria um prazer bem completo, tá bom? Então nisso não tem pecado não. Pecado é fora da natureza, que você já entendeu. E vamos à mensagem final de hoje do missionário Soares. E guarda a observância do Senhor teu Deus. Todos os mandamentos, as coisas que Ele deu, são observâncias que Ele quer que nós guardemos. Ele lhe deu uma promessa, não é para você dizer, eu não quero essa promessa. Não, eu quero, Senhor Deus. Ele sabe de tudo. A pessoa que ama o Senhor Deus, ela tem os mandamentos e os guarda. Então, guarda a observância do Senhor teu Deus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.